Olá pessoal, passando aqui para a gente corrigir nossa atividade de matemática. Tá? Espero que esteja todo mundo bem e vamos à aula. A primeira questão dizia o seguinte: qual a distância entre o ponto A, tem as coordenadas 1 e 1, e o ponto B, as coordenadas é 3 e 1. Então vamos lá para o gráfico. Esses pontos, só lembrando, tá? Essas coordenadas, o primeiro valor sempre é o x. O segundo valor sempre vai ser o y. Então, nesse ponto A, quem é o x? 1. Quem é o y? 1 também. No ponto B, quem é o x? É o 3. No ponto, o y é o número 1. Então, tem que lembrar desse critério, tá? Então, analisando aqui, Então, tá aqui o ponto A, as coordenadas 1 e 1, e ali o ponto B, 3 e 1. Quando eles estão aqui, na horizontal, no caso aqui eles estão na horizontal, né? A distância deles aqui. O valor do y dele é o mesmo, 1 para cada um deles aí. Então a distância é só você observar aqui o x, a distância dele no x. Então você vai pegar o valor do x aqui do B, que é 3, menos o valor do x lá no ponto A, que é o número 1. Aí você vai fazer essa continha aqui, A distância do ponto A até o ponto B é você pegar 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Tá resolvida a primeira questão. Bem tranquila. Vamos para a próxima. Segunda questão. Qual a distância entre o ponto A, de coordenadas 4 e 1, e o ponto B, de coordenada 1 e 3? Só lembrando, o primeiro valor é sempre o x, o segundo valor é sempre o y. Agora esse aqui é um pouco diferente, Ele está numa diagonal assim, né? Está inclinado em relação ao outro. Então a conta aqui é diferente. Observa que forma um triângulo retângulo aqui, Tá como se desse para desenhar aqui um triângulo retângulo. Então a gente vai calcular a distância entre esses dois pontos, quase como se calcula o teorema de Pitágoras, mas tem a formulazinha para a gente calcular. Aqui é a fórmula. A distância de A até B, quando esses dois pontos estão inclinados assim, a distância entre eles está inclinada, a gente calcula através dessa fórmula aqui, raiz quadrada de x2 menos o x1 ao quadrado, mais y2 menos o y1 ao quadrado. Agora vamos lá, quem é o x1, quem é o x2, vamos identificar aqui. Quem é o ponto que está mais à direita? Não é o ponto A? Sempre você tem que observar isso, tá? Quem está mais à direita aqui. Então a gente vai pegar aqui, o x2 vai ser o número 4, que é o correspondente do x no ponto A. Quem é o x1? Aí você vai lá para o outro ponto. Quem é o x no ponto B? É o número 1. Lembrando, as coordenadas, se 1 e 3 lá do ponto B, o 1 e o 3, significa que o x é sempre o primeiro número, o x é 1 e o y é 3. Aqui no ponto A, esse ponto de baixo, quem é o x? É o primeiro valor, que é o 4. É só você olhar no gráfico aqui, Esse ponto aqui, o ponto A, em relação ao eixo x, ele está no 4. Em relação ao eixo y, ele está lá no 1. Tá? É assim que a gente faz o raciocínio. Agora vamos substituir os valores aqui na fórmula. Então a distância de A a B, aí você coloca quem é o x2, é o número 4. Observa no ponto A aqui. Quem é o x1? Vai lá para o ponto B, é o número 1. Pronto, substituí e coloquei ao quadrado. Mais, quem é o y2? Olha, vem para cá para o ponto A, que é o 1, né? Tá? E o y1 é o 3. Uma falha bem que se de digitação, tá? Você corrige. Aqui ao invés de ser 1 menos 1, é 1 menos 3. Tá? Corrige aí. Pronto, foi até corrigido aqui. Tá? 1 menos 3 ou 3 menos 1, tá? Vai dar na mesma aí. Porque elevado ao quadrado
Quando o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Então aqui, ó, 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1, 2. Então fica 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A gente calcula isso aqui dentro da raiz. Quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Então, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, bota lá, 9. 2 ao quadrado é 4. Agora você vai fazer essa soma aqui, ó. 9 mais 4, 13. Raiz quadrada de 13. A raiz quadrada de 13 não é um número racional, né? Não tem um valor exato, a raiz de 13. Então, a gente deixa como resposta raiz de 13. Pronto, essa foi a segunda questão. Vamos para a terceira. Determine a distância entre os pontos A e B. Aqui o gráfico bonitinho aqui, ó. Tá, os pontos A e B. Observa que o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Mesma fórmula a gente vai usar sempre que eles estiverem inclinados assim, ó. Tiverem valores diferentes, né, de coordenadas diferentes, a gente faz o processo dessa forma que a gente fez na questão anterior. A gente vai usar a mesma fórmula. Ó, distância de A a B é um processo. x2 menos x1. Como é que eu sei quem é o x2 e quem é o x1? É só você olhar qual é o ponto que está mais à direita. Quem está mais à direita? É o A ou o B? É o B. Pessoal, se eu inverter, botar o x2 no valor do A e o x1 no valor do B, vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Só para um termo de organização. Você olha para qual ponto está mais à direita? É o B. Então você vai usar o B como sendo o x2 e o y2. E o x1 e o y1, o valor do que está mais à esquerda. Então vamos só substituir aqui, ó. x2, vamos considerar quem? O 3. Né? Quem é o x1? O número 1 aqui. E o y2 é o 5 e o y1 é o 3. Pronto, substituir aqui, ó, na equação, na fórmula. Agora a gente vai fazer essas continhas aí. 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2 também. Aí, 2 ao quadrado, 4, né? E 2 ao quadrado, 4 também. Então vai ficar 4 mais 4. Quanto é 4 mais 4? Tudo bem para quem disse 8. Então vai ficar a distância entre os pontos é a raiz de 8. Só a raiz de 8 não tem um valor exato. Muito bem para quem pensou isso. A raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2. Agora a raiz de 8 não tem um valor exato. Mas diferentemente da questão anterior, que a raiz de 13 não tem valor exato, essa daqui também não tem valor exato, mas tem como você simplificar. Como é que você simplifica a raiz de 8? A raiz de 8 eu posso fatorar. Né? Fatorar é transformar em uma multiplicação de fatores, né? Aí como é que ficaria aqui, ó? O 8 eu posso dizer que é 2 vezes 4. Né? No lugar do 8 eu botei 2 vezes 4. 2 vezes 4 é a mesma coisa que 8. Agora, ó, por que eu faço isso? Porque o 4, eu sei calcular a raiz dele. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, você pega a raiz de 4 e calcula. E o 2 vai lá para frente da raiz. Ó. Então, a resposta final ficaria: distância de AB é igual a 2 raiz de 2. De onde é que vem esse 2 aqui da frente? Ele vem da raiz quadrada de 4. Tá? As propriedades dos radicais que a gente estudou no começo do ano. Bom, então essas aí eram as nossas questões. Espero que tenha ficado claro. Assim que vocês corrigirem aí, quem ainda não enviou, por gentileza envie a atividade. Quem já enviou, corrija. Vai ficar tudo ok aí. Um abraço, continue se cuidando, que a pandemia ainda não acabou. Fé em Deus, a vacina vai aparecer logo. Mas vamos continuar se cuidando. Tudo bem? Um abraço. Até a próxima.